Abram por gentileza, e se puderem fazer em pé, eu agradeceria. Êxodo capítulo 4, por gentileza. Este moço que está comigo é um evangelista, é angolano também, naturalmente, mas ele vive cá no Brasil, está em Bauru, onde ele está a estudar, ele e sua família. Aquele moço é meu irmão, também está em Bauru a estudar, e a mocinha é minha filha, não vive cá, veio comigo porque queria conhecer o Brasil. Então estamos aqui felizes. Abram por gentileza, mais uma vez, repito, Êxodo. Para formar contexto, na verdade, iríamos ler, a mensagem vai sair do capítulo 4, mas para formar contexto, vamos ler o capítulo 3. Capítulo 3 também. Versículos 11 a 13, assim diz a palavra do Senhor. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Agora, vamos ler o capítulo 4. Vamos ler alguns versículos separados. Versículo 2. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse, a igreja pode repetir o que vem aí? E ele disse, mais uma vez, e ele disse, obrigado. Vamos ler o versículo 17. Toma, pois, o que vem a seguir? Toma, pois esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Versículo 20. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou, o que vem a seguir? A vara de Deus. A vara. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Capítulo 14, versículo 16. O brasileiro diz 16. O angolano diz 16. Capítulo 14, versículo 16. Temos achado? Amém. E tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém. Senhor Jesus, quero louvar o teu nome pelo privilégio e a graça que me concedes em estar neste púlpito, nesta igreja, nesta cidade. O que tens, Senhor, para falar aos nossos corações, fala, Senhor, apesar da limitação humana, a despeito, Senhor, das minhas limitações. Seja com este que fala, e seja com aquele que ouve. E no final, queremos todos poder dizer: sou o Senhor é Deus. Sou o Senhor é Deus. Muito obrigado, porque sei que assim será. Em nome de Jesus, eu oro agradecido. Amém, queridos? Amém. Quem não tem a bondade de sentar? A Bíblia, um livro extraordinário, a mensagem de um Deus extraordinário, apresenta-nos alguns
personagens, alguns homens e algumas mulheres, que marcaram suas épocas por aquilo que, usados por Deus, conseguiram alcançar e realizar. Entre estes, naturalmente, há um destaque especial que se dá a Moisés. Os 2 capítulos que nós lemos, eles retratam momentos especiais na vida de Deus com Moisés. F.B. Meyer, um famoso escritor e ensinador do século XX, ele fez uma caracterização excelente, extraordinária da vida de Moisés, dizendo que Moisés, e porque a Bíblia diz que Moisés viveu 120 anos, e Atos dos Apóstolos, capítulo 7, ele passa-nos, nos seus detalhes, a vida de Moisés, colocando-o em 3 estágios. E F.B. Meyer, tomando esses estágios em que aparece no texto bíblico em Atos a vida de Moisés, ele disse que Moisés viveu 40 anos pensando que é alguém, e depois viveu 40 anos aprendendo que não é ninguém, e finalmente ele viveu 40 anos vendo o que Deus é capaz de fazer com aquele que não é ninguém. E esta é uma caracterização perfeita, porque quando os primeiros 40 anos de Moisés, ele está no palácio como filho da filha de Faraó. Passado esses 40 anos, quando nasce nele aquele, eu não vou usar a expressão instinto, porque isso é muito animalístico, de animal, nasce nele aquele desejo de ajudar o seu povo, os hebreus. E aí já a Bíblia já nos mostra que Moisés era bom de briga. Moisés era bom no braço. Está correto? Era bom no braço. Ele sai e percebe que um egípcio se levantara contra um hebreu. E ele separa-os, consegue, chega aí na briga ali, luta. Não sei como, só sei que Moisés, com as suas próprias mãos, bateu o indivíduo ao ponto de ele morrer. E ele escondeu o corpo. No dia seguinte, assim diz as Escrituras, ele sai e novamente observa que, e é aqui que eu entendo que há algo de providencial aí, que é o lado legislador em Moisés que já estava a aflorar. Ele tenta separar e ajudar o hebreu, e aí se diz: você quer fazer o mesmo que você fez com o egípcio ontem? E ele percebeu que estava em perigo a sua vida, se descobriu aquilo que ele escondera, e ele foge, vai até Midian, uma longa caminhada. Aí começa a segunda etapa, que é 40 anos no deserto, ou em Midian. E lá ele se casa. 40 anos no palácio, e esses 40 anos em Midian forma 80 anos. É nesta fase, com 80 anos, que o Senhor Deus Todo-Poderoso lhe aparece numa sarça que ardia, mas não se consumia. E Deus fala de dentro desta sarça. E quando Moisés usa essa expressão, agora me virarei para lá, para ver este mistério, porque a sarça não se consome, o Senhor brada de dentro e diz: Moisés, não te viras para cá, descalça as tuas sandálias, porque o lugar em que estás é terra santa.
Aqui começo a ver algumas coisas interessantes. A primeira é que Deus está com isso a dizer para Moisés, quando brada diz da sarça: Moisés, essa sarça não está a arder. Eu não quero despertar tua curiosidade. Eu estou apenas a chamar tua atenção. Porém, entenda uma coisa. Quando a sarça arde, Deus não está a coroar um objeto. Deus está a convocar um homem. O que faz com que a sarça não seja o mais importante. O mais importante é quem fala na sarça. O propósito de Deus não é acirrar e chamar, mexer com a curiosidade de Moisés. Não, o propósito é chamar a atenção de Moisés para lhe mostrar que quando a sarça arde, eu estou a convocar-te e não a coroar um objeto. Tem mais. Não te vires para cá, que eu quero que você entenda, Moisés, que quando a sarça arde, eu não estou a criar um evento. Eu estou a criar um momento. É diferente. E você não pode congelar um momento. Porque o momento é passageiro. E tem gente que gosta de congelar momento. E começa a ser saudosista. Eu me lembro no ano de 1999, quando Deus me usou para expulsar demônio. Aquele é um momento, já passou. Esse é um outro momento, é o presente. Expulse demônio hoje e não conte com os demônios que saiu no passado. Deus não gosta, não tem a prática de congelar momentos. Deus gosta de convocar para produzir e gerar uma história na vida de um homem. Ok. Aí eu começo, o que acontece? Estou ainda nesta fase dos 80 anos. Quando Moisés atinge 80 anos, cá para nós, vamos ser sinceros, quem tem 80 anos está velho. Ele já não espera mais muita coisa. Sendo ele pastor de ovelhas, estava naturalmente convencido que a sua vida terminaria naqueles moldes. Não esperava mais muita coisa. Eis que o Senhor Deus lhe aparece, não aos 40, mas aos 80 anos, e diz que eu ainda tenho uma obra na tua vida. Alguém não percebeu? Eu vou lhe fazer entender a profundidade disso. É que quando ele está no palácio, 40 anos, Deus lhe tira do palácio para o deserto. Quando ele está no palácio aos 40 anos, é no auge. E por falar nisso, pastor, eu hoje completei 39 anos. Estou aí na fase de Moisés no palácio. Quando ele está no auge da carreira, no auge do vigor, é aí, olha só como Deus é paradoxal e nisso ele é extraordinário. Quando ele está no auge, 40 anos de idade, quando ele está no melhor da sua carreira, Deus tira-lhe do palácio e leva-lhe no deserto. E quando ele chega no deserto, já na fase que não se espera mais muita coisa, Deus lhe aparece e diz: é agora que eu vou começar grandes coisas. Deus é extraordinário, é por isso que eu louvo e adoro este Deus. Porque o que Deus está a fazer, esses três movimentos são extraordinários. Tira-lhe do palácio, onde ele é príncipe, e lhe leva no deserto, onde ele vai ser servo. Depois lhe tira do deserto, onde ele é servo, e lhe leva para Israel, onde será príncipe de Israel. Você não pegou. Eu ouvi um amigo, um pastor, um amigo que contou, que tem vindo muito também ao Brasil, a informação, ele está a fazer mestrado aqui essa universidade que igreja presbiteriana, a Mackenzie, e ele contou de um amigo que foi na Conde Sarzeda, e sabe que os irmãos sabem que ali vende-se todo
produto material, evangélico, tudo. E ele chegou num lugar em que tinha anel de todo, tinha anel de apóstolo, anel de bispo, anel de arcebispo, anel de pastor, anel de evangelista. E ele perguntou: estou à procura de anel de servo. O homem disse: eu não creio que tenha, vou tentar procurar. E uma depois: não tem anel de servo. É isso que Deus não quer que aconteça nessa igreja. Aqui é igreja de servos. Tem que ser igreja de servo. Nesta noite eu vim aqui para dizer: aprenda a fazer esta viagem. Deus vai sempre tirar você do palácio para o deserto, onde Ele vai te ensinar a ser servo. E depois, não pense que você vai morrer ali. Quando você se tornar servo no deserto, Deus vai dizer: agora estás em altura de se tornar príncipe na minha casa. Príncipe do Senhor. Oh, glória! Tenho me entristecido na minha vida, no Brasil e em Angola também já entrou essa doença de gente que quer o púlpito, que quer o microfone, mas não quer de modos nenhum pagar o preço de ser servo de Deus. Quer ser príncipe no púlpito, mas não quer ser servo no deserto. Só que os melhores príncipes que eu conheço são aqueles que começaram no deserto, quando ninguém os via, quando não tinha ninguém para lhes aplaudir, quando não tinha ninguém para lhes convocar, quando não tinha ninguém para mencionar o nome deles. É ali que Deus forjou-lhes como homens e mulheres de Deus, e o púlpito é apenas o resultado de servos que nos tornamos lá. Agora eu tenho que avançar, porque senão vou ficar sem tempo. Porque o que eu quero lhe falar não é da sarça. É que a Bíblia diz que o Senhor, na continuidade da conversa com Moisés, Deus disse-lhe: vai, para se cumprir a última parte dos 40 anos de Moisés, vai e tira o meu povo do Egito. E aí Moisés começa uma sucessão de desculpas, que eu chamo de barreiras. Moisés começou a dizer, ele apresentou, pelo menos aqui, deixa-me focar 4, que está aqui bem claro. Ele começou dizendo: quem sou eu? E aqui, pastor Itamar, eu nunca tinha percebido isso. A lógica, as desculpas de Moisés para com Deus, elas funcionaram numa lógica de 40, que eu resolvi chamar 40 por 80 anos. Deixa-me explicar, que é o seguinte: quando ele tinha 40 anos, a Bíblia mostra que ele se revelou capaz. Como? Matou um moço com suas próprias mãos. Queria ajudar o seu próprio povo. Agora que tem 80 anos, ele questiona e diz assim: Deus, quem sou eu? Ou seja, com 40 anos eu até ainda podia. Eu era capaz. Agora com 80 anos, Senhor, quem sou eu? É na lógica de 40 por 80 que ele está a fazer as suas objeções. Primeira desculpa, ou primeira barreira que ele apresenta. Primeiro, ele questiona a sua capacidade, ou a sua qualificação. Porque ele pergunta: quem sou eu? No versículo 11 do capítulo 3. Quem sou eu para que vá? Segunda barreira. Primeiro, ele questiona a sua qualificação. Segundo, ele questiona a sua capacidade. Versículo 13, onde ele pergunta, ele diz: que lhes direi? Primeiro, quem sou eu? Questionou sua qualificação. Não tenho qualidades, não estou qualificado para isso. Segundo, que lhes direi? Não tenho capacidade, nem palavra tenho. Terceiro questionamento, ou terceira objeção que ele faz. Ele diz: eles não me crerão.
Quando alguém diz assim, eles não vão aceitar o que eu vou dizer, quer dizer que o prestígio dele está embaixo. Não é verdade? Questionou o seu prestígio. O último, eu não sei falar. Aquele questiona o seu dom. Agora, Deus é tão perfeito nos seus caminhos, que Deus começa a traçar aquilo que é a base da minha mensagem. Nós lemos, e eu fiz questão de ler com ênfase para os irmãos perceberem. No versículo 2, Deus diz assim a Moisés, que é isso na tua mão? É para início de conversa. Depois que Moisés apresentou as suas desculpas, agora Deus surge, para início de conversa, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. A minha mensagem está aqui. Há tempos atrás, Deus me havia dado uma mensagem intitulada A Vara na Mão de Deus. Num outro prisma que eu preguei, e eu vou usar o mesmo tema, mas ainda bem que, como vocês não... Uma mensagem que se tornou muito conhecida no meu país, mas eu vou abordá-la num outro prisma. Também mesmo. Repita comigo. A vara nas mãos do homem. Ok. Olha só como esta vara vai para na mão do homem. E que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. No versículo 17, Deus diz assim, Moisés, toma esta vara. 2. No versículo 20, a Bíblia diz, e Moisés tomou a vara de Deus. Só que eu vou fazer uma inversão. Primeiro, uma vara. Segundo, esta vara. Terceiro, eu vou para o capítulo 14, versículo 16, onde Deus diz, e tu levanta a tua vara. Portanto, primeiro, uma vara. Eu quero pregar junto com a igreja. Primeiro, segundo, esta vara. Segundo, terceiro, tua vara. Quarto, a vara de Deus. Aqui está a mensagem. Já acabei de pregar, vamos embora. Uma vara, esta vara, tua vara, a vara de Deus. Senhoras e senhores, irmãos em Cristo, todos nós que estamos aqui, temos esta vara. Mas o que me chamou a atenção é como a Bíblia dimensiona esta vara. Quando Deus encontra Moisés, ele diz o que é isso? E eu depois vou explicar bem essa pergunta. Que é isso nas tuas mãos? E ele responde, é uma vara. Quando alguém diz uma, é uma entre muitas. Para os irmãos perceberem bem esta dimensão, deixe-me dizer assim. Se eu dissesse assim, irmãos, os irmãos que estão aqui na frente, por favor, ou os irmãos que todos estão na minha frente. Irmãos, tragam-me uma Bíblia. Qualquer um dos irmãos traria, não é verdade? Porque eu não especifiquei. Eu disse, tragam-me uma das muitas que há. Quando eu não quero especificar, eu vou dizer uma. É o pronome indefinido. Uma. O artigo, não é? Uma. Agora, quando eu digo, traga-me esta Bíblia, eu fui específico. Se eu dizer, está aqui o evangelista Nando, traga-me esta Bíblia, como é o nome da irmã? Marli, ok. Se eu dizer, traga-me esta Bíblia, a irmã Marli não pode se levantar e trazer a sua. Eu vou dizer, senta, não falei consigo. Porque eu fui específico, eu direcionei. E Deus começa a conversa com Moisés dizendo que é isso, e ele diz, é uma. Quando Deus fala, ou quando Moisés responde, é uma vara, estava-se a referir à sua própria vara. Só que nesse momento ainda não tinha o nome de tua vara. Era apenas uma vara. É a vara com a qual ele pastoreava e guiava os animais.
E aqui, esta vara tem valor. Aqui está a importância da vara. Como, pastor João Batista? É que esta vara ganha valor no sentido de que quando nós lemos a Bíblia, você vai perceber que Moisés deixou os animais no deserto, mas não deixou a vara. Os animais abandonou, mas a vara não abandonou. Não entendeste? Eu estou dizendo assim: Moisés, eu te chamei com uma vara. Eu te chamei, você vai abandonar muitas coisas, mas há uma coisa que você não vai abandonar, não vai deixar. Ainda não entenderam? Quando Deus te levanta, quando Deus te chama, quando Deus te salva, você deixa muitas coisas. Você deixa o copo, você já não bebe, você deixa as baladas, mas há uma coisa que você vai trazer dentro da igreja. Há um dom de Deus na tua vida que você ainda precisará. Como eu gostei quando estas irmãs começaram a cantar. Eu vou pedir ao Júnior, por favor, quando editar, não me tire os 2 louvores que eu ouvi. Quando alguém canta maravilhosamente como ela cantou, não é que Deus lhe deu o dom nesse púlpito, já existia. Quando ela nasceu, isso já estava dentro. Pode ser que ela lá no mundo cantou para o mundo, mas quando ela se converteu, aquilo já estava e entrou com ela. Só ela não sabia que era uma vara. Mais tarde, esta uma vara se tornou em esta vara. O que aconteceu? Quando uma criança entra aqui para a igreja, se ele tiver o dom de pregar, a coisa que vai lhe chamar a atenção, pastor Itamar, é o púlpito. Mas se ele não tem dom de pregar, tem dom de cantar, o que vai lhe chamar a atenção é este teclado, é esta guitarra. É assim que se percebe e aflora dons espirituais. Eu nunca me senti atraído por uma guitarra. Por quê? Porque eu não... E para lhes dizer uma verdade, eu já tentei aprender a tocar guitarra. Já me ofereceram livros. Pastor, você vai conseguir? Até hoje não consegui e abandonei. O que me atrai não é guitarra, o que me atrai é o microfone. Mas por quê? Porque eu entendi que Deus me deu o dom da palavra. Então uma vara passou a ser esta. Então quando você se converte e senta aí, de repente você começa a sentir algo dentro de você a te empurrar. Eu vou cantar, eu vou ir aos ensaios. Sabe o que está acontecendo? É Deus a dizer: esta vara. Ou seja, Deus está a ser específico. Identifique o teu dom. Identifique o teu dom. Mais tarde, esta vara passa a ser tua vara. O pastor Vicentini tem a área em que Deus lhe usa. E com certeza tem pessoas que dizem assim: vamos realizar um congresso X. E quem vamos convidar? Eu já ouvi o pastor Itamar pregar várias vezes. Ele é bom. Quando ele aborda esse assunto, ele é a pessoa certa para falar disso. É que aquela vara já se tornou dele. É dele. É por isso que ter inveja do teu irmão é perder tempo, é gastar inveja. É desperdiçar inveja. Se eu tiver inveja do pastor Itamar, é desperdício de inveja. Sabe por quê? Porque mesmo eu tendo inveja dele, eu nunca conseguirei ser o que ele é. E o problema da inveja não é querer... Não é que eu goste do que ele tem. Se alguém tiver... Deixa eu dizer assim. Tem muita gente que prega. Não, se eu tiver inveja dele, é que eu quero pregar como ele prega. A questão não é pregação, é ele. E aí Deus tem que dizer: meu filho, essa é vara dele. É tua vara. Hoje eu quero que você saia daqui com a certeza de que você tem uma vara, e saiba qual é esta vara, e saiba dizer: a minha vara.
Isso é progredir. A minha vara, a minha vara. Agora, depois tem um momento que a Bíblia fala a vara de Deus. E aqui, deixa-me até fechar já. Não, ainda posso falar alguma coisa a mais. Deixa-me dizer o seguinte. Olhem mais uma vez, queridos, para o versículo 12. Os irmãos estão com a Bíblia aberta ainda? Olhem para o versículo 12. E o Senhor disse-lhe, que isso? Minha atenção agora não está mais na vara. Embora que isso seja para a vara. Que é isso na tua mão? Essa pergunta achei interessante. O que é isso? Você tem coragem? Você é corajoso? Se você é corajoso, olha para o irmão que está ao lado e diz assim, o que é isso? Interessante isso. Por quê? A pergunta de Deus é, o que é isso? Quer dizer que Deus viu o que ele tinha na mão. Deus disse, o que é isso? Deus não disse, por que isso? Deus não perguntou, por que isso? Não, Deus perguntou, o que é isso? Sabem por que Deus faz essa pergunta? O que é? Qual a diferença entre o que é e o porquê? Vou lhes explicar. Quando Deus pergunta, o que é isso? É porque Deus queria levar Moisés a se decidir pela obra em função daquilo que ele tinha nas mãos. Olha só, ele é pregador e ele entendeu. Porque Moisés disse, eu não sou capaz, se me perguntarem, eu que lhes direi, um monte de desculpa. E Deus disse assim, eu vou resolver essas tuas desculpas com uma pergunta. O que é isso? É uma vara. Joga no chão. Quando jogou, a vara se transformou em cobra. E ele agarrou novamente e a cobra se tornou. Aí Deus respondeu todas as desculpas de Moisés. Aí Moisés se decidiu, eu vou me envolver na obra. Porque Deus me mostrou um milagre. Que o que eu tenho nas mãos é capaz de se tornar uma cobra. Agora estou decidido. Agora, essa pergunta, o que é isso, não me responde e não me dá possibilidade, não me abençoa totalmente. Porque a pergunta, o que vai me abençoar, a pergunta não está na Bíblia, o que é isso tem a ver com Moisés. Agora, o porquê isso tem a ver com Deus. Você já perguntou no irmão o que é isso, né? Agora pergunta, por que isso? Quando a Bíblia fala o que é isso, Deus quer levar Moisés a se decidir, se envolver na obra. Quando chegamos no capítulo 14, o versículo 16 que nós lemos, Moisés vai chorando para Deus. Deus disse, ei, por que clamas a mim? Levante as mãos e estende a vara. Por que isso? Porque o mar vai se abrir. O que eu quero que você entenda é uma coisa, Moisés. Quando eu te perguntei o que é isso, é para você entender que tu tens uma vara e essa vara é tua. Agora, quando você levantar a tua vara, eu vou abrir o mar vermelho para você entender que a tua vara já não é mais tua vara. A tua vara é a vara de Deus. Oh, glória a Deus. Eu não sei se os irmãos estão a perceber mesmo. Quando a vara é tua vara, você faz a obra. Mas quando a vara é vara de Deus, os milagres acontecem naquilo que você faz. Aleluia! Então aí entro na mensagem. A mensagem é essa. No princípio Moisés não sabia o que fazer com a vara. No final, quando a vara já era a vara de Deus, Moisés sabia o que fazer com a vara. Aí vem uma lição. Repita comigo. Quem não sabe lidar com o que tem, quem não sabe
lidar com o que Deus dá é porque não entendeu porque Deus deu. Quem não sabe lidar com aquilo que Deus deu, porque não entendeu por que Deus deu. Deus não te deu a vara para você dizer, olha eu aqui. Olha eu aqui, como Deus me usa. Não. Deus te deu a vara para você entender por que Ele te deu. Ele te deu para fazer a obra do Senhor, para os milagres acontecerem. O dom que Ele deu, Deus não dá dom para nós, Deus dá dom para os outros. Se Ele te levantou com uma voz melodiosa, é para abençoar quem vai te ouvir, não é para você ser estrela. Quando Ele te levanta com o ministério de curar os enfermos, não é para as pessoas dizerem, olha como ela é. Não. É para abençoar os doentes. Aleluia. Se Ele te abençoar com o dom de profetizar, não é para você dizer, ninguém me chama mais de Jos, agora me chame de profetiza. Não é para isso, não. É para você ser usado na igreja e as pessoas serem edificadas e consoladas e exortadas. Palmas a Jesus. Moisés, Deus perguntou a Moisés, o que é isso na mão? É uma vara. Aprenda uma coisa. Deixa eu dizer assim, Moisés, aprenda uma coisa. Aprenda uma coisa. Eu não trabalho com ferramentas. Eu trabalho com desígnios. Eu trabalho com propósitos. Isso nós temos que aprender. Eu não trabalho com ferramentas. O que tens nas mãos? É uma vara. Vamos ser sinceros. Uma vara é o quê? Um pedaço de pau. O que tens na mão? Um pedaço de pau. Não presta para nada. Não vale nada. É porque você não sabe que eu não trabalho com ferramentas. Eu trabalho com desígnios. Por quê? Ouve, o que isso significa? Porque se você entender que Deus trabalha com desígnios, qualquer pau dá certo. Qualquer pedra mata gigante. Qualquer agulha te faz famosa como foi Tabita. É que Deus não trabalha com ferramenta. Deus trabalha com propósito. Oh, glória! Oh, aleluia! É por isso que eu valorizo na igreja todas as pessoas e todos os dons. Há lugares que eu não irei, há coisas que eu não falarei, mas o outro vai falar. Há pessoas que eu não conhecerei, mas há quem vai os atingir. E sabe o que? Ninguém é dono da unção. Nós somos mordomos da glória, da obra do Senhor e sim dos talentos do Senhor. Você entendeu? Levanta comigo mais uma vez as tuas mãos e diz: Deus não trabalha com ferramentas. Deus trabalha com propósitos, com desígnios. Quer dizer, irmão, por mais pequena que você seja, Deus tem um propósito com a tua vida. Está dentro do desígnio. Tinha um menino que tinha 5 pães e 2 manjubas. 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães, como algumas regiões do Brasil dizem lambaris. 5 pães e 2 peixinhos. Cá para nós, 5 pães e 2 peixinhos não serve para um adulto e muito menos para 2 crianças. E Jesus, André conseguiu encontrar aquele menino e atraiu-lhe para junto de Jesus. Olha só que é curioso. Criança não aguenta muito tempo com fome. E a Bíblia diz que Jesus estava a pregar ao ponto de discípulos dizer: Jesus, mestre, você não está vendo não? Está pregando demais. O lugar é deserto, a hora é avançada. No lugar deserto e na hora avançada, a criança não conseguiu comer o que é dela. Não entendeu? Deus está dentro do propósito.
E quando algo está dentro do propósito, você quer, mas você não consegue. Você quer sair, mas você não consegue sair. E uma vez eu ensinei numa escola bíblica do meu pai, uma conferência, dentro desse texto, e eu disse assim para os pastores, baseado nisso, e veio agora à mente: pastor, feliz é o pastor que tem pessoas que têm razões para sair, mas resolvem ficar. Tem razões para ir embora, mas resolvem ficar. Quando uma igreja tem pessoas que têm razões para ir embora, mas resolvem ficar, é porque alguma coisa está a lhes prender. É porque Deus está a fazer alguma coisa dentro dela. E se Deus está a falar nesta noite para alguém, ainda que tenha alguma coisa marcada, lá fora ele não vai sair, porque Deus não vai lhe deixar. Deus está a dizer: eu estou a falar contigo. Agora olha só, isso é interessante. Está dentro do propósito. E André trouxe o menino, eu trouxe os 5 pães e 2 peixinhos nas mãos de Jesus. E isso é interessante. Trouxe nas mãos de Jesus. Olhem só, vou chamar a matemática do milagre. Quando os discípulos apareceram a Jesus e disseram: mestre, o lugar é deserto, a hora é avançada e a multidão está faminta. Jesus disse o quê? Dai-lhes voz de comer. Filipe foi o primeiro a fazer o cálculo. Ele disse assim: nem 200 dinheiro dava para alimentar essa multidão toda. Olha só, nem 200 dinheiro daria para alimentar esta multidão. Olha a matemática do milagre. Os discípulos viram a multidão, mais de 20 mil, 5 mil homens só, e naquela época nascia-se muito. 5 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças, disseram: é muita gente. Esses 5 pães e 2 peixinhos não chegam. Eles diminuíram o que tinham e multiplicaram o que vinham. Quando os 5 pães e os peixinhos chegaram nas mãos de Jesus, Jesus fez o contrário. Diminuiu o que viu e multiplicou o que tinha. Essa é a diferença entre nós e Jesus. Nós só multiplicamos o que vemos e diminuímos o que temos. Nós desprezamos o que temos e nos atemorizamos com o que vimos. Deus é diferente. Deus chama nada o que é muito e chama muito o que é pouco. Você não está entendendo? Deus trabalha com desígnios. Quando Ele tem um propósito na tua vida, não importa se você é mulher, não importa se você é nordestina, não importa se você é negro, não importa se você é amarelo. Quando Deus tem um propósito na tua vida, Ele diminui o que vê e multiplica o que está nas mãos dEle. Assim é o Deus Todo-Poderoso. Oh, glória! Quem pode aplaudir, aplaude mesmo, porque alguém começou. Aprenda que Deus não trabalha com ferramentas, mas com desígnios. Aleluia. Aleluia. Deus perguntou: o que tens nas mãos? E ele disse: uma vara. Repita comigo: às vezes temos a vara, mas não temos a missão. Que tens nas mãos? É uma vara. Ok. A diferença, Moisés, antes da pergunta, é que você tinha uma vara, você não sabia que aquilo que você tem é uma missão. Agora eu vou dizer uma coisa: a vara não é mais importante do que a missão. A missão vai dar valor à vara. A vara sem missão é pedaço de pau. O pau com uma missão é uma arma. E Faraó vai sentir, e o mar vai se abrir, e Deus vai se mover.
em nome de Jesus. Eu vim nesta noite também para orar por você e dizer em nome de Jesus que você só não tem valor se não entenderes a tua missão. Mas se você entender a tua missão, levanta da cadeira e se valorize. Aprenda e diga: Deus me ama, Deus vai me usar. Vamos ficar em pé, por gentileza. Quem não sabe lidar com o que Deus dá é porque não entendeu por que Deus deu. Mas hoje entendemos por que Deus nos deu o dom que nós temos. Número 2. Deus não trabalha com ferramentas, Deus trabalha com desígnios e com propósitos. Número 3. Às vezes temos a vara, mas não temos a missão. A vara passa a ser um instrumento da missão de Deus na nossa vida. Em último lugar, número 4. Número 4. Repita comigo. Ministério. Ministério é aquilo que nos acontece quando temos outros planos. Ministério é aquilo que nos acontece quando temos outros planos para nós. Quando você tem outros planos para a tua vida e Deus aparece, Ele interrompe e você vai dizer: o que eu quero contigo não é isso. Isso não é nada. Eu tenho algo melhor. Uma vez Deus me deu uma mensagem que eu preguei sobre a vida de Maria. A bênção de ter planos interrompidos. Quem já teve aqui algum plano interrompido na sua vida? A bênção de ter planos interrompidos. Deus está a falar que você não vai perder naquilo que você deixou. Eu vou te usar. Você vai ser uma bênção para a tua família, para a tua igreja, para a tua cidade. Você vai ser uma bênção. Há coisas que nós falamos como pregação, mas há coisas que nós falamos como profecia específica. E eu estou a falar algo específico. Você vai ser uma bênção na tua família. Na tua família. Vão parar para te ouvir. Vão parar para te ouvir. Eu só vou te fazer um pedido bem simples. Coloca as tuas mãos em direção ao coração. Nós hoje vamos sair daqui com a nossa vara. E você tem que aprender quando é que a nossa vara se torna a vara de Deus. Quando é que a vara de Moisés se torna a vara de Deus. Escuta. Deus não tem vara, nunca teve. Não é a vara de Deus que se tornou vara de Moisés. É a vara de Moisés que se tornou vara de Deus. Eu vim aqui para te dizer aquilo que você tem e faz bem, coloca nas mãos de Deus. Vai ser algo de Deus. Vai ser obra de Deus. A obra que você vai fazer não é tua obra, é obra de Deus. O louvor que você vai cantar não é teu louvor, é Deus quem vai dizer: é meu louvor para abençoar. Tem gente que canta bonito, mas falta unção. É porque é música dele, é cantar dele, é voz dele. Mas quando ele coloca a voz dele na mão de Deus, passa a ser a voz de Deus a passar por ele. Eu orei a Deus há muito tempo. Eu recuso-me a ser pregador profissional. Eu recuso-me a ser só pregador. Eu quero ser homem de Deus. Antes de ser visto como pregador, eu sou homem de Deus. Eu estou a pregar hoje no Brasil. Vocês não imaginam onde Deus me forjou e como Deus me levantou. Eu tenho pregado o Evangelho já em 3 continentes. 3 continentes. Sabe por quê? Não é porque eu sei pregar. É porque eu me coloquei na mão de Deus como homem de Deus. E Ele fez de mim a sua obra. Eu posso hoje dizer que a minha vara é vara de Deus.
E você vai sair daqui também dizendo: a minha vara é vara de Deus. Eu quero que você fale com Deus aí por 30 segundos. Se você entendeu a mensagem, coloque-se diante de Deus e diz: Senhor, o mais importante não é a ferramenta, é os teus desígnios, é o teu propósito. Então, por mais pequena que seja a ferramenta, vai cumprir o teu propósito. Moisés disse, muitos acreditam, eu sou gago, eu não sei falar. E não é assim que está escrito, mas é assim que eu interpreto, que Deus disse: Moisés, não é a tua gagueira que vai acabar com a minha unção, é a minha unção que vai acabar com a tua gagueira. Não é a tua gagueira que vai impedir a minha unção, é a minha unção que vai ser tremenda apesar da tua gagueira. É por isso que eu nunca me diminuo por minha raça, por minha cor. Porque Deus cumpre desígnios e propósitos. Muito obrigado. Deus abençoe essa igreja que só no dia de hoje já aprendi a amar, que já me abençoou com louvores que me fez sentir a presença de Deus. Deus abençoe o ministério, a vida do pastor Itamar Vicentini, que já tem sido levado o seu nome para muito além. Que Deus continue. É minha oração, não é meras palavras. Em nome de Jesus, eu agradeço. Muito obrigado. Aplauda bem forte ao Senhor, meu irmão. Aleluia, bem forte, meu amado.